Queridas irmãs, queridos irmãos em Jesus, podem crer que é uma grande alegria nós estarmos aqui novamente, nesse domingo, um domingo muito especial para todos nós, porque é um novo dia que Deus nos oferece. E esse dia nós vamos aproveitar para falar sobre criança. Conforme foi lido na questão 385 de O Livro dos Espíritos, o assunto de hoje é esse. E esse assunto nós vamos nos amparar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que tem como título geral Bem-aventurados os puros de coração, no item Deixai vir a mim as criancinhas, itens de 1 a 4. Simplicidade e pureza de coração. Nós vamos ver que Jesus já nos falou quando, na sua passagem aqui entre nós, e nós lembramos do Cristo procurando imaginar como Jesus estaria naquela época, sempre seguido por aqueles seus adeptos, seguidos por tantas pessoas, e em determinada feita também seguido por crianças, o que não era raro, as crianças buscarem segui-lo, tentando ganhar um pouco daquele carinho, daquela luz e daquele amor de Jesus. Passa para mim, por favor. Segundo slide. Então, Jesus coloca amoravelmente essas palavras que foram nos trazidas pelos evangelistas, que os que têm puro, bem-aventurados, os que têm puro coração, porque verão a Deus. Evidentemente que o que se coloca aqui é uma consideração para que na imagem nossa, né, de seres encarnados, pudéssemos ter uma ideia do que é a pureza de coração. Quando Jesus considera aqueles pequenos, aquelas crianças que têm a pureza do coração, né, veriam a Deus porque têm o coração puro. Na verdade, Deus não é um ser que nos apresentamos aqui de carne e osso, como se diz, porque a igualdade de Deus para conosco é a igualdade espiritual, não é a igualdade física, né? Quando se diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é no lado espiritual. A parte física, evidentemente, cada um tem a sua. Nós aqui na Terra temos essa aparência. Em outros mundos habitados, provavelmente, haverão irmãos revestindo espíritos, mas com outra aparência física, não é? E Deus é uma essência que nós ainda não temos o conhecimento exato de como Ele é, não é? Então, o verão a Deus é verão na sua essência espiritual. Isso que quer dizer
essa passagem aqui: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E essa pureza de coração que nós vemos, nós seguimos aqui na imagem seguinte, por favor. Então, que a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, a pureza de coração nós vemos no exemplo como esse bebê ou uma criança, né, cuja simplicidade e cuja humildade nós vemos naquela face bonitinha de criança. Quem não gosta de ver um bebê, uma criancinha, vindo, né, pelo renascimento, trazer aquela alegria aos lares, trazer alegria aos seus pais, aos seus familiares, é a coisa mais linda do mundo. Mas essa pureza de coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui todo o pensamento de egoísmo e todo o pensamento de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. Então a infância, como eu falei, é o retrato da pureza, é o retrato da simplicidade, é o retrato do amor de Deus, que nos traz aqueles seres tão queridos e tão amados, para que nós possamos juntos ter uma convivência fraterna e uma convivência de amor. Em certa oportunidade, apresentaram a Jesus algumas crianças, a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos as afastassem com palavras ásperas os que eles apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Imaginem Jesus, naquela época, rodeado pelos seus discípulos, e quando chegam os pequeninos trazidos por adultos, os discípulos tentam impedir, porque acham que as crianças iriam perturbar o ensino do Cristo. Mas Jesus, vendo aquilo, ficou impressionado e ordenou que aqueles que estavam à sua volta dessem condições de que as crianças chegassem até ele. Porque ele queria justamente mostrar ali o que significava a presença daquelas crianças junto a ele. Foi um momento muito significativo, mas nós vamos ver na sequência que só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Então, apesar de nós vermos na criança a simplicidade e a pureza, nós vemos que essas crianças têm um passado também. E como seres encarnados, elas representam a pureza que nós achamos que elas têm. Mas, na verdade, só um espírito que já atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. E seguindo, Jesus não diz, de um modo absoluto,
que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Então Jesus, que aproveitava cada momento da sua vida, porque ele teve somente 3 anos de pregação, então ele tinha que aproveitar todas as oportunidades. E aquela era uma oportunidade excelente de aproveitamento para que o mestre pudesse trazer àqueles pequenos seres e aos grandes que estavam lá uma lição importante, dizendo as palavras que nós acabamos de ver, né? As palavras que estão no Evangelho, que pedindo para que se deixasse as crianças chegar até Jesus, porque o reino dos céus, a aqueles que se assemelhavam a elas, este reino pertencia. E aqui, justamente, é a explicação do que nós dissemos. Quando Jesus fala sobre a pureza de coração, ele está nos convidando a trabalhar em nossa reforma íntima, para que possamos alcançar a perfeição moral. Sabemos muito bem o que nós, seres humanos, somos capazes de apresentar em nossos corações, dos pensamentos doentios, da cobiça, da injúria e da arrogância, à compaixão, ao amor e à fraternidade. Então são os 2 lados que a humanidade pode apresentar. Ela pode seguir o caminho semelhante às crianças, né? E pode seguir um outro caminho, porque ela tem liberdade disso. Ela tem o seu livre-arbítrio a ser seguido. Deus colocou em cada um de nós as sementes da virtude para que nós tivéssemos o mérito de desenvolvê-las. Então, esse desenvolvimento das virtudes que Deus colocou latente em cada um de nós é responsabilidade nossa. É responsabilidade de cada um. Ele nos mostra nessa lição como nós poderíamos nos comparar a uma criança. Nós adultos, nós que já percorremos um certo caminho, poderíamos nos comparar às crianças, fazendo delas, dessas crianças, um exemplo de vida para todos nós. Mas nós vemos aqui, e voltando ao exemplo das crianças, né, na questão 383 de O Livro dos Espíritos, quando o mestre Kardec pergunta aos espíritos qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância. E tem, desses espíritos luminares, esses espíritos mais altos, mais elevados, a resposta. O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados na sua educação. Então nós chegamos aqui ao momento da responsabilidade de todos nós. Da responsabilidade que nós, pais, educadores, familiares, avós, tios, irmãos maiores, temos em relação às crianças. Porque o que acontece é o seguinte: a criança já passou várias vezes pelo plano espiritual como espírito liberto da carne. E em cada vez que ela reencarna, ela vai adquirindo novas experiências. E essas experiências que ela teve, ela traz para a vida presente. Só que acontece no renascimento como se fosse
um esquecimento durante algum tempo das suas passagens anteriores. Então, essa criança volta até nós como se nada conhecesse da sua anterioridade. Apesar de que o espírito da criança que renasce, ela tem em si já a chama do que ela passou em outras existências. Então, por isso é que se nota, em chegando uma criança até nós, algumas tendências que ela já tem. Nós vemos no começo da sua vida que há crianças que em bebê já se mostram mais revoltadas, crianças que têm mais dificuldade de adequação ao meio em que vivem. Isso é fruto, né, de existências passadas, do que ela traz em sua raiz espiritual. Mas nós podemos e devemos, e aqui nos mostra o porquê disso, nós, pais e pessoas que estão ligadas a essa criança, devemos ter uma responsabilidade de dar a educação que ela precisa. Então, a educação é de suma importância nesse momento em que a criança vem até nós, trazendo os seus conceitos, as suas experiências anteriores, latentes ainda no seu espírito. E nós vamos procurar, nesse momento que seria mais ou menos de 1 até 4 anos, onde a percepção da criança em relação aos ensinos daqueles que lhe cercam é maior. Então, essa importância é de muita elevação, onde nós procuramos, dentro da convivência, trazer até elas aquilo que elas necessitam. Então, como é que começa a instrução, como é que começa a educação de uma criança? Através dos exemplos. Os exemplos são o maior agente motivacional de qualquer pessoa, e especialmente das crianças. Porque as crianças veem em nós o segmento da sua vida. Se nós dizemos para uma criança não mentir, e somos nós os primeiros a mentir, elas vão ver, né, como que o meu pai está me dizendo isso e está fazendo outra coisa. Então, é um alerta para todos nós. Em outras oportunidades também nós vemos exemplos mais ou menos parecidos, onde nós podemos e devemos orientar os pequeninos. Porque ao chegar em determinada idade, a criança, depois de ter recebido toda essa gama de ensinamentos que lhe foi passada, ela vai voltando a ter os insights das existências anteriores. Aí todo aquele manancial, todo aquele conhecimento que ela teve antes, vai voltando até ela. E ela vai mostrando realmente quem realmente ela é em espírito. Por isso, essa questão que foi lida há pouco, questão 385 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? E a resposta dos espíritos: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era.
Então, aqui voltando ao que nós falávamos, todo aquele arsenal, todo aquele aprendizado anterior, o Espírito traz consigo. Mas a educação da infância vai fazer, sim, a diferença na sequência da caminhada desses nossos irmãozinhos pequeninos e que depois se tornam grandes e para nós pais sempre serão pequeninos. O que é ensinado nesses primeiros anos de vida tem um caráter extraordinário na formação da consciência do espírito na atual reencarnação. Por isso, nós mais uma vez dizemos que a importância disso, nós às vezes não temos a extensão exata de seu valor. Nós vemos até antes de Jesus, e eu anotei aqui que em Provérbios, na Bíblia, em 22:6, está escrito lá: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não desviará dele. Vocês notaram a importância disso já bem antes de Jesus, quando as famílias da época já tinham a consciência da necessidade da educação de seus filhos. Porque a família judaica, a família hebraica, era uma família de uma forte formação e cada elemento dessa família tinha uma elevada importância. Tanto é, nós vemos que na parábola do filho pródigo, quando o filho sai para o mundo, ele deixa uma lacuna naquela família, porque ele foge aos conceitos do que era família naquela época. Família para eles era um elo muito forte, onde a obediência ao pai deveria ser muito grande. E foi o que não aconteceu quando o filho sai para o mundo pedindo o que lhe era de direito ao pai, em valores, e vai fazer o seu caminho, depois bater a cabeça e posteriormente retornar ao seio paterno, de onde não deveria ter saído. Mas cada um tem direito a fazer a sua caminhada como acha melhor, pois tem o seu livre-arbítrio. Mas felizmente ele voltou e pôde corrigir aquilo que ele havia feito de errado. Nós vemos também um exemplo muito atual. Nós temos consciência e conhecimento de um grande pesquisador da área da neurociência, chama-se James Ekman. Ele foi ganhador do Nobel de Economia no ano 2000. E esse pesquisador já levou a várias partes no mundo todo a experiência dele em relação a esse aspecto da neurociência. Ele se baseia no seguinte, que justamente em época de criança, esse ser tem mais facilidade do aprendizado, conforme nós já expusemos a todos nós. E daí que esse ensino, quando em criança, pode redundar em uma melhoria para o ser a respeito do aspecto social e econômico, que era justamente o que ele visava, né? Para que a criança pudesse, assim, aprendendo da forma como estava sendo preconizada,
ter melhores chances de ter sucesso na vida, como se diz. E diminuir aquelas barreiras econômicas que existem entre aqueles de comunidades mais carentes e os outros mais aquinhoados pela parte da economia. E gerar um equilíbrio. Mas o que se viu, depois dessas experiências que já se iniciaram pelos anos 60, mais ou menos, é que além desse equilíbrio, além dessas crianças posteriormente terem condições melhores na vida, em sociedade, terem um ganho melhor, serem mais produtivos, notou-se que o índice de criminalidade entre eles diminuiu de forma considerável. As relações familiares se fortificaram. Então foi um resultado através de uma experiência que se pensava para um fim e que no fim abrangeu ainda coisas que nós dizemos melhores ainda. Porque vem ao alcance do nosso ser espiritual, da nossa moral, daquilo que nós devemos procurar lutar por alcançar. Essa a finalidade de nós espíritos. E essa experiência que Heckman nos trouxe está se alastrando pelo mundo todo. Ela já foi feita em parte nos Estados Unidos, foi feita na Jamaica, há uma experiência no Peru e também em algum país da África, que eu não lembro agora qual é o país. E no Brasil está se instalando agora, através do projeto Criança Feliz. Esse projeto visa então trazer esses conceitos junto às comunidades carentes, para que essas crianças tenham a possibilidade de ter acesso ao conhecimento que esse projeto traz e terem condições de novas formas de vida, de poderem ser mais produtivos, de poderem ser mais ligados ao elo familiar, de poderem, enfim, ver que a vida é bela e uma criança pode ser feliz. É bem verdade que um projeto de tal magnitude não se pode ver o resultado de imediato, porque nós vamos ver mais adiante, quando a criança já se tornou maiorzinha, já passou pela sua adolescência, está crescendo, está se tornando um adulto. Então, é um resultado cuja ponderabilidade nós veremos mais adiante, mas que vale totalmente a pena a aplicação de tudo aquilo que for necessário em programas de tal natureza. E esse programa se baseia no quê? Se baseia na visitação de alguém já com um conhecimento, para que faça uma visitação semanal a uma comunidade, a essas famílias, levando, no começo, brincadeiras onde haja uma participação efetiva das crianças e no aprendizado dos pais, da mãe e do pai, e daqueles que formam aquela família, para que todos participem daquele processo. E a criança, nessa interação, vai fazendo o seu aprendizado inicial e vai fazendo com que esse aprendizado passe a fazer parte do caráter dessa criança.
É uma experiência que já tem dado certo. Acreditamos que no Brasil também vai dar certo. E nós veremos aí mais adiante esse resultado, cuja influência vai ser significativa para todos nós que queremos ver um mundo melhor. E que queremos também, ao iniciar esse mundo, ver mais os pais conversando com os seres reencarnantes, conversando com as crianças, mesmo antes de elas serem geradas, de conversarem durante a gravidez com aquele espírito que está formado, mas que vem adquirindo um corpo novo para a sua continuidade de aprendizado aqui na Terra, porque tem coisas que só aqui na Terra nós aprendemos. Tem coisas que nós aprendemos no mundo espiritual, mas tem outras que fazem parte do nosso dia a dia, da materialidade, para que nós saibamos conviver também e aprender com a parte material de nossas vidas. Então, conversar com o ser reencarnante, dizer que ele é bem-vindo, dizer que ele está no coração da mãe e do pai, que está sendo esperado, que vai ser um ser muito amado, já é muito amado por todos nós. Porque nos será perguntado mais adiante: o que fizeste com o filho que lhe entreguei? O que fizeste? O que fizeste com o filho que lhe entreguei? Isso certamente nos será perguntado. E a educação faz parte disso, para nós darmos essa resposta. Porque educar não é dar tudo para uma criança, fazer tudo o que ela quer. Educar também, e deve ser, colocar medidas restritivas em determinados momentos. Para a criança saber também que tem limites na vida. Porque senão ela vai ao mundo pensando que ela tem tudo de graça. E os esforços que ela tem que fazer. Porque senão chega em determinado momento da vida e a vida não lhe dá o que ela pensa que ganharia e não terá forças para seguir adiante. É isso que todos nós podemos pensar acerca da educação de nossas crianças. Porque os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha interdita a entrada nos mundos felizes. Então a parte educacional é a mola mestra para que realmente as crianças, além da forma de pequeninos, de queridos, de amados que são, tenham também essa verdadeira pureza da qual Jesus nos fala, dessa simplicidade que todos nós deveremos ter. E para encerrar a nossa conversa, todos nós temos as nossas experiências nos nossos lares, nas nossas casas, aonde nós estamos, enfim. E eu também tenho uma experiência muito grata a passar a todos nós para finalizar esse encontro maravilhoso. Eu tenho 3 netos. São 2 meninos e uma pequenina que hoje, graças a Deus, está conosco aqui. Veio assistir a nossa conversa. O nome dela é Rafaela, a Rafinha, como nós chamamos. E a Rafa nos sensibiliza muito
como também nos sensibilizam os 2 outros netinhos, mas ela, porque pequenina que está com 3 anos, 4 incompletos, quando chega até nós e diz: vovô, eu te amo, vovô, eu te amo. Assim como ela diz: vovó, eu te amo. Papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. E eu vejo nessa criança a simplicidade e a pureza da qual Jesus nos falou. Eu vejo nesses pequeninos o caminho que nós podemos e devemos seguir. Ao dizer a todos os nossos irmãos, do fundo, do mais profundo de nossas almas, eu vos amo, eu te amo, a você, a você, a você. E deixo aqui, nessa manhã tão grata, quando falamos de criança, a nossa alegria, o nosso imenso carinho por todas as crianças e por todos nós que certamente ainda somos espíritos crianças, porque temos muito ainda a crescer. Que Jesus, o Mestre dos Mestres, nos abençoe e que essas flores sejam levadas ao coração de cada um de vocês, assim como pedimos que sejam levadas a todos os espíritos, que todos nós temos seres queridos que já passaram para o outro lado da vida, e que essas flores sejam levadas ao coração de cada um deles, nos quais nós pensamos nesse instante. Que a paz, que o bem, que a luz, que a simplicidade e o coração puro habitem em todos nós, hoje e sempre, e que assim seja.